Ganhou o Wilton ganhando. Toma de contra-ataque o Wilton. Tocou na esquerda para com o Preto. Capricha agora, Preto. Olha o Preto, ligou para Alex Alves. A marca é você, Alex. É você, predestinado. Vitor limpo, é pênalti. Pênalti para Portuguesa, Alexandre. Bem marcado por Álvaro Azeredo Quelhas. Ele não tinha o que fazer. Foi escandaloso. O Alex Alves recebeu, matou, foi pra dentro da área e deu aquele corte dele de letra. Aí o zagueirão foi nas pernas dele e cometeu o pênalti. Aconteceu. É pra Lusa. Alex Alves pede passagem. Ele vai pra batida. História da Lusa nos pés dele. O predestinado Alex Alves. Capricha, Alex Alves. Coração na ponta da chuteira, Alex Alves. Coração na ponta da chuteira, Alex Alves. Eu vou narrar chorando, Alex Alves. Alex, capricha, Alex. É o gol que deixa a Portuguesa na segunda divisão. Capricha, Alex. Vai pra bola o Alex, goleirão do gol. Preparado, Alex, capricha, coração no peito, no pé. Atenção, Alex Alves. Toda a expectativa voltada pra você, Alex. Coração no peito, no pé, bateu. Toma de gol! Gol! É o gol que tira a Portuguesa na segunda divisão. É o gol que tira a Portuguesa na terceira divisão. Gol da Lusa, Alex Alves. Me emociona de novo, que eu emociono o seu povo. Gol da Portuguesa, 3-2. É o gol que deixa a Portuguesa. A Portuguesa fica na segunda divisão. Fala, ouvinte do Barba Cabelo e Bola, como que vai? Aqui é Rafael Rocha e essa é a nossa parte 2 do episódio do centenário da Portuguesa. E a gente já tem a gente conversou bastante no último episódio com 2 convidados ilustres e esse papo continua. E eu já começo falando dessa narração que você ouviu aí na abertura e mostra um pouco como que é a paixão de ser torcedor da Portuguesa. Paulo Sodatti fez essa narração e, enfim, transparece ali a emoção em cada momento dessa narração dele. E aí eu queria já abrir com uma pergunta para os dois. Como que é essa paixão, esse orgulho de ser lusa, que a gente vai mostrar depois, vocês estão carregando no corpo, na camisa, no boné, enfim. Como que é essa paixão? Assim, gente, não tem explicação, não tem, assim, uma bula, não tem um manual de instrução, é, assim, uma coisa que eu herdei do meu avô e, assim, nunca tive vergonha na escola de falar, de escutar a famosa pergunta, pô, portuguesa? Quem é portuguesa? Eu falei, portuguesa, do Canindé, mas, assim, portuguesa, muita gente hoje fala, portuguesa não fechou ainda? Aliás, eu tive 2 coisas. A empresa que eu trabalhava também toda hora. Até que não fechou? Eu falei, não fechou, gente. Eu tô trabalhando lá de 18 anos. Tudo bem que agora eu fui mandado embora. Mas, assim, a paixão pela Portuguesa, é melhor nem procurar a explicação, cara. É assim, é o que, não porque o Gabriel tá aqui na nossa presença, dos Leões, mas, assim, é totalmente externada, é tudo que a nossa torcida uniformizada faz. Ela vai para qualquer buraco, ela vai em qualquer situação, pode estar em último, pode estar rebaixando, pode estar, pelo menos, os ônibus da Leões estão sempre lá, para protestar, para pôr a faixa de cabeça para baixo, para virar ao contrário, mas eles estão lá. Isso é paixão. É que os outros não têm esse compromisso que eles têm. E, assim, desistir eu nunca pensei, gente. Nunca pensei em mudar, nunca deixei de acompanhar, tanto é que eu tenho essas anotações até hoje, mas é uma coisa inexplicável. A paixão pela Portuguesa é uma coisa inexplicável, gente. Bom, eu acho que, complementando um pouco o que o Maurício falou, acho que é exatamente isso. A paixão pela Portuguesa é um amor incondicional. A gente não vê tantos motivos assim para torcer para a Portuguesa, para amar a Portuguesa, entendeu? É um amor, muitas vezes, pelo menos recentemente, um amor que não é correspondido e não precisa ser correspondido. Para a gente, o que importa é a Portuguesa somente existir, já está de bom tamanho. Inclusive, esse foi um dos motivos de eu ter caído de cabeça mesmo, de ter focado o meu tempo na Leões nesses últimos anos aí, justamente pelo momento difícil que a Portuguesa sempre vem passando,
e sempre tendo aquela possibilidade da Portuguesa chegar a abrir falência e não conseguir ter um futuro. E por conta dessa possibilidade que eu coloquei na minha cabeça que, mano, eu vou viver talvez os últimos dias da Portuguesa eu quero viver intensamente. Então eu vou viver, vou criar minha história lá dentro, vou fazer minha caminhada para, se meus filhos não puderem ver presencialmente a Portuguesa, se eu não puder levar eles no estádio, que eu possa contar histórias para ele desse meu legado pela Portuguesa, pela Leões, entendeu? Boa, porra, cara, arrepiei aqui de verdade, legal, demais, assim, Bom demais. eu queria só deixar um relato aqui de uma curiosidade, né, assim, acho que todo mundo fica nessa história, meu pai nem gosta desses papos, porque o povo sempre fala assim, mas todo mundo é um pouco Portuguesa, né, que é um time carismático, aí meu pai odeia isso, ele fala, ou não tem essa parada, assim, né, mas de verdade, assim, cara, eu fui em mais jogos da Portuguesa na minha vida do que eu fui no São Paulo, no estádio, assim. Eu sou São Paulino? Eu sou. Mas eu me dou a liberdade poética de brincar que eu sou 95% São Paulino e 5% Portuguesa, e aí eu trago dois exemplos, assim, né? O primeiro deles, se você perguntar para mim qual é a minha maior tristeza no futebol de toda a minha vida, em 35 anos, a minha maior tristeza no futebol não é pelo São Paulo. A minha maior tristeza, a gente já vai falar dela daqui a pouco, inclusive no programa, é a derrota na final do Brasileiro de 1996. Primeiro porque eu acompanhei muito de perto com meu pai, e a cena do meu pai chorando, trancado dentro do banheiro, porque a Portuguesa tinha perdido esse jogo, não sai da minha cabeça, assim, isso para a vida, porque foi muito injusto, assim, e a Portuguesa era um time que vinha cativando todo mundo. Eu estava no estádio do Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro, nas quartas de final do Brasileiro desse ano. Quartas ou semi, pai? Me corrige aí, mas eu acho que eram quartas, se não me engano. Não, é Portuguesa e Atlético Mineiro. Falou São Paulo, por isso que eu... No Morumbi, desculpa, pai. E era a semifinal. Que a gente ganhou aqui 1-0 e lá empatamos 2-2 e fomos para a final. A cena que não sai da minha cabeça nesse dia, no estádio do Morumbi, era um torcedor com uma camisa do Corinthians, um torcedor com a camisa do Palmeiras, um torcedor com a camisa do São Paulo, no meio de torcedores da torcida da Portuguesa, gritando Portuguesa. Infelizmente, a gente não tinha celular com câmera nessa época, né? Mas isso seria uma foto, assim, para eu guardar para minha vida, mas essa foto eu tenho na minha memória. Então, isso para mim é um primeiro ponto, assim, que eu trago de história, assim. E por que não de paixão, né? Porque... Poxa, acompanhar o meu pai da forma que vocês estão ouvindo aí nos últimos minutos, tanto do episódio primeiro quanto esse, não tem como você não se contaminar de alguma forma. E acho que a segunda é o seguinte, se você, o futebol raiz não existe mais, aquela mística, aquela coisa cara, não tem problema. Todo mundo aqui assistiu De Volta para o Futuro, você pega um DeLorean e volta no tempo, não precisa pegar o DeLorean. Vai no Canindé, cara. E senta próximo de um velhinho de boina, de um cara que tá com a malha amarrada no pescoço, assim, fazendo aqui para se proteger do frio. Cara, 40 graus. 40 graus, comendo saquinho de tremoço. Então, assim, claro que a Portuguesa de hoje é a Portuguesa do Gabriel, e graças a Deus que ele tá trazendo essa perspectiva tão positiva para nós. Mas, cara, se você ainda tem uma gota de tentar saber o que era o futebol lá de trás, talvez não vai ser o que está sendo praticado no gramado. Mas o ambiente que você vive na arquibancada do Canindé é algo, sinceramente, que não dá para se explicar, assim, de verdade. Então, queria deixar esse relato mesmo, porque quem não conhece o Canindé, corra para conhecer assim que o coronavírus permitir. Poxa, e depois desse relato tão bonito do Caio, né, e tanto do Maurício quanto do Gabriel, eu acho que eu queria perguntar uma coisa para vocês, assim, para a gente falar do lado positivo mesmo, né, que infelizmente em 2002 a gente teve o primeiro rebaixamento da Lusa, mas eu queria entender e ouvir histórias, assim, do quão foi importante esse rebaixamento de 2002 para vocês, e as histórias positivas, né, a gente falou um relato no primeiro episódio realmente dessa
dessa história marcada de mudar a faixa, né, de orientação, de tirar ela de cabeça para baixo, que marcou, acho que a todos, né, todos nós 5 aqui do podcast, que acho que a gente lembra muito vivamente essa história. Mas, assim, eu queria saber exatamente isso, assim, do que tornou de positivo para vocês nesse momento tão difícil. Sim, gente, na minha opinião, por mim nunca teria sido rebaixado, né? Se eu falasse, não, fez bem o cacete, não fez bem, não. Eu queria mais, eu nunca ter sido rebaixado. Mas, assim, de repente, a gente não teria formado grandes times como nós formamos, com aquele da Barcelusa, que é o mais famoso, que tinha Edno, Marco Antônio, o saudoso Ananias, que jogava com a gente lá, que faleceu com a Chapecoense, e o Kempis, que também morreu nessa época, acho que ele não estava lá, não me lembro se ele estava lá com a gente. Isso é em 2010. Assim, 2010, né? Então, E aí o que acontece? O Diogo, que fez história também na Portuguesa, e assim, a gente formou grandes times, mesmo na Série B. Por quê? Porque todo mundo achava de deixar o seu nome na história. Eu já joguei na Portuguesa. Mas você jogou quando? Na Série B, na Série C? Mas eu joguei na Portuguesa. A Portuguesa é um time centenário. A Portuguesa é o time do que teve o Ivair, como o Gabriel lembrou, que depois do Pelé, por isso que ele era o príncipe, que teve Denner, que teve Enéas, que teve Zé Roberto, que revelava, era uma avalanche. Foi aquele time da Copa São Paulo, que foi o primeiro time que ganhou todos os jogos, e na final contra o Grêmio 4-0, eu estava lá debaixo de chuva no Pacaembu. Denner, Simval, Cabeção. Outro dia eu vi uma live do Simval muito legal. E assim, de repente, a gente não teria formado tantos times. E isso prova que é um clube, que não é só um time, é um clube que todos querem fazer parte da história. E qual a melhor forma de fazer? Você entrar num time que você pode subir com ele. Eu tô nessa história aí. Então eu acho que a única coisa de benefício é isso aí, cara. Ô Maurício, só um ponto antes do Gabriel falar dessa parte dele, que foi o que eu comentei lá no outro episódio, na minha abertura, né? O fato da gente aqui da Vila Maria, né, os jovens que sempre sonham em ser jogador, ir atrás da Portuguesa, não é só porque era o time do bairro, não era. Porque se você for ver nessa época, os dois times que revelavam jogadores eram o Santos e a Portuguesa. E o meu pai, ele é palmeirense fanático também, assim como eu, e ele que me incentivava, né? E assim, nenhuma vez ele me incentivou a fazer um teste no Palmeiras, para você ter uma ideia. Sempre assim, ó, eu vou atrás da Portuguesa, porque a Portuguesa é um lugar, ele falava do Denner, ele falava da infância dele, que ele chegou a jogar na Portuguesa, nos juniores, e aí ele rompeu o joelho e aí não pôde mais jogar. E é isso que você falou, cara. O positivo, acho que é exatamente isso, né? A gente quer ser jogador, assim, acho que até hoje, se bobear, assim, os jovens que querem ser jogador sempre vão na Portuguesa antes de tentar qualquer time. É isso aí, cara. Hoje nem tanto, porque a peneira, não sei se agora com o Castanheira vai retomar isso, mas antigamente era top, né? Tanto é que se a Portuguesa não tivesse ganho tanto dinheiro com revelações e vendas, eu garanto que teríamos fechado as portas. Mas aí, ao contrário, você vê, um Palmeiras dificilmente ganha dinheiro com revelação. Assim, tudo bem. Hoje, quando ganha, é de porrada, né? Porque o cara passa por lá e às vezes não é revelação. O cara foi por lá, fez o nome e vai embora para outro lugar. Mas nós ganhamos com jogadores da base, que jogava lá no Campão de Areia, que jogava, não tinha CT ainda. E é isso daí. Jogava no tempo só tinha o primeiro anel do Canindé. E é isso daí. Muitas revelações, muitas revelações. Essa acho que foi uma das marcas mais registradas da Portuguesa, né? Esse celeiro de craques que a Portuguesa tanto revelou. E, como você disse, trouxe retorno para a Portuguesa, né? As vendas desses craques, mas também que poderia ter trazido muito mais, que muitas dessas negociações foram meio obscuras, meio por debaixo do tapete, aí nunca provaram nada, mas sempre tem esses rumores aí, né? Mas, infelizmente, também a base da Portuguesa foi uma das coisas que sentiu um grande baque aí dessa queda do time aí, que nos últimos anos, aí, falar de uns 5 anos para trás, a base da Portuguesa estava praticamente largada, né?
até no começo da gestão do Alexandre, era uma empresa terceirizada que tomava conta da base, que foi o time que foi semifinalista, né? Perdeu para o Flamengo no Flamengo, Canindé. isso. E era a Strike que tomava conta. Hoje em dia já não é mais, mas parece que essa gestão do Castanheira está dando uma atenção boa na base e também no CT em si, na infraestrutura do CT, estão fazendo reformas e etc. Acho que isso está sendo bem positivo mesmo. Não, para continuar aqui o programa, né? Estamos falando de tragédia e rebaixamento, pô, papo chato, né? Papo meio bad. Vamos falar de coisa boa, né? O Caio até citou aí 96, né? Que realmente São Paulo parou para ver a Portuguesa, que era um time carismático, né? Time que quase foi campeão aí brasileiro. Talvez ali aquele gol do Ailton, uns 39, 40 do segundo tempo aí, acho que foi um banho de água fria não só para os torcedores da Portuguesa, mas para nós também que adotamos como segundo time naquela época, né, a Portuguesa. E os anos 90 foram ótimos para a Portuguesa. Tinha aqui o Alex Alves, Rodrigo Fabri, Zé Roberto, o Galo, o Klemer. Era um time muito forte, né? E aí, não sei por que o Caio passou para mim a bola aqui de falar sobre 98, né? Corintiano. Eu vou contar um pouco da história, porque eu acompanhei bem isso aí, né? A Federação Paulista sempre queria inventar moda, né? O Marcelinho foi para a Espanha, vamos comprar o Marcelinho aqui e leiloar o Marcelinho nos clubes de São Paulo. É lógico que o Corinthians ganhou. Foi em 97. Aí em 98, não, vamos pegar um juiz argentino para apitar semifinal aqui, Corinthians e Portuguesa do Campeonato Paulista. Javier Castrilli. Ele era famoso aí por ser muito ríspido, dar muito cartão, sempre prejudicar o Boca Juniors na Argentina, né? Mas era o cara mais xerifão da Argentina. Aí chamaram esse cara para apitar o segundo jogo aí, Corinthians e Portuguesa no Morumbi, né? Aí tá bom, né? O Portuguesa abriu o placar, assim, logo com 10 minutos, gol do Ailton, se não me engano. Sim. Aí deu um pênalti que até eu não entendi até agora o primeiro pênalti que ele deu, né? Foi um escanteio lá, uma dividida do goleiro, um pênalti absurdo. Aí o Marcelinho bateu 1-1. Aí a Portuguesa fez 2-1, o Corinthians jogava pelo empate, né? Aí teve o pênalti acho que mais absurdo da história aí. Eu como corintiano, vendo o jogo, fiquei com vergonha daquele jogo, né? O César, que era um bom zagueiro, jogou no Corinthians depois, né? Dominou um cruzamento com o peito, o Castrilli deu pênalti, né? Expulsou o jogador da Portuguesa e tal. E fora essa passagem também teve o Zagallo em 99. Eu queria que vocês contassem um pouco aí dessa época dos anos dourados aí, pelo menos para mim, né, que eu acompanhei bastante os anos 90 da Portuguesa, essa final do Brasileirão e essa semifinal do Paulista aí, que vocês foram operados pelo Castrilli. Ô, Nilzito, antes deles falarem, deixa eu só... como eu falei para vocês na primeira parte do programa, quem montou a pauta dessa brincadeira aqui foi meu pai, não fomos nenhum de nós, né? Foi ele que construiu esse negócio com páginas e páginas de anotações de coisas desde 1970 até agora. E na anotação do Castrilli, a gente pode pôr isso no nosso Instagram depois, tá escrito Castrilli FDP do lado, né? É o evento que ele anotou. Não vou esquecer, não vou esquecer. Dele. Você tava não tem lá, outra pai? forma de anotar. Eu tava lá, cara, eu tava lá. E a minha reação foi quando o Rincon chutou e fez o gol, né? Que foi o Rincon que fez o gol de empate. Eu sentei no degrau e chorei até quase o estádio esvaziar. Eu vi pessoas na época que eu tinha aqui 30 anos. Eu tinha 30 anos. Na época, não, 40 anos eu tinha. 40 anos, 98. Foi o ano que o Gabriel nasceu, né, Gabriel? Foi o ano que eu nasci. Foi um ano pródigo. Ô, Nil, meu filho sempre teve educação, tá? Mas eu vou dar o castigo para ele já, tá? De 98, eu já te falo. Ah, filha da puta. Assim, teve o jogo do Castrilli que eu tava lá, chorei pra cacete, vi velhinhos mais velhinhos do que eu, que na época, 40 anos, era um meninão, né? Nego chorando, velhinho passando mal, o pessoal das Leões querendo invadir, que se tava lá no Morumbi lá em cima, mas não sei, era capaz de fazer uma asa delta com uma bandeira, que na época podia, e a gente tava assim, tinha acho que 3 gomos dos 16, acho, na época que o Morumbi, o resto era tudo Corinthians e, nossa, foi uma loucura. Bom, enfim,
E eu lembro que a minha atual esposa estava comigo, foi marcante a nossa ida, que ela foi comigo. Ela nunca gostou muito, mas ela ia para me acompanhar. Aquele bando de corintiano mijando na rua e eu tendo que passar com ela no meio da rua para esconder aquele ato obsceno dos meninos, né? Mas tudo bem, né? Sabe como é urina, não segura, né? Mas tudo bem. Mas chorei pra caramba e fiquei muito pé, como diz o César, juro por Deus, não foi pênalti aquilo, nunca, nem aqui, nem na Argentina, mas beleza. Então, Nil, agora nesse mesmo ano, aliás, o Gabriel nasceu no ano pródigo, viu? Esse daí que a gente iria para a final, só perdemos pela mão grande. Aí depois teve em setembro, esse menino aqui que faz parte do programa estava comigo no Pacaembu, 7-2. Tava lá. Metemos 7-2. Ali foi bonito, hein? É lembrado até hoje. E não teve gol repetido, não, cara. Cada um fez um gol. E teve gol no meio campo, pô. Gol de meio de campo. O Ricardo Lopes, o filho dele era Cavalinho, porque o cara é um demente pra chutar. Chutou do meu campo e o Bosco Peladão engoliu o gol lá do meu campo. O Roger. Era o Roger, né? Não era o Bosco, o Peladão é o Roger. É esse daí, que ele pousou pra revista, né? Pra G Magazine. Então, e em 98 também, cara, teve o fato pitoresco. Eu não lembro se o Caio tava comigo, acho que não tava. Tava, lógico que tava. Não, você tava no segundo jogo, com o Cruzeiro no Canindé. Do pênalti? Você tava. Claro que tava. O primeiro jogo contra o Cruzeiro, a gente tinha perdido lá, jogando no Canindé, precisando ganhar, que ia ter o terceiro jogo, era assim, era a semifinal do Brasileiro, que a gente acabou ficando em quarto lugar. Aí, Leandro Amaral vai bater um pênalti no Dida, a bola pega na trave, e a torcida do Cruzeiro, que tava grande, vibrou. Aí o fogueteiro lá fora pensou que era o gol da Portuguesa, soltou uma bateria de fogos. Eu falei, meu Deus, o cara soltou fogos, você não sabia não, que nós não sabia, cara. Pergunta pros velhos lá do Leões. Cara, o Leandro Amaral cobrou um pênalti, eu não lembro se tava 2-0, foi 2-1 pra gente. Mas eu sei que o Dida acertou o canto, uma bola pegou na trave e a torcida do Cruzeiro vibrou. O cara lá fora acendeu os foguetes, cara. Ficou 5 minutos de foguete e a gente puto que o cara perdeu o pênalti, cara. E uma chuva no Canindé, né, pô? Depois fala que o português é burro, ninguém sabe por quê, né, cara? Os caras soltam fogos no gol do adversário, aí também é de ferrar, né, pô? Chovia no segundo, né? Que a gente tomou o gol aos 2 minutos e que também... aliás, o cara que fez o gol foi outro Ailton. Ailton não dava certo com a gente, viu? Foi um outro Ailton do Cruzeiro. Mas nesse ano, para você ter uma ideia, eu fiz questão de anotar, nós tínhamos Leandro Amaral, Evair, Evandro Chaveirinho, que era um neguinho, jogava pra caramba, e um tal de Alexandre, que era um branquinho, que jogava... Esses 4 caras fizeram 75 gols, só os 4 caras. Foi 30 do Leandro, 17 do Evair. O Evair jogou muito na Portuguesa, cara. Esse cara é muito decente. Mas 98 foi um ano bom, viu, Gabriel? Você nasceu no ano certo, cara. Foi. Ô, Gabriel, só antes de passar a bola para você, esse 7-2 da Portuguesa, cara, a gente tava na numerada, sei lá, a gente nunca era numerada, esse dia a gente tava. E aí, cara, sério... chuva, cara. Era chuva? Enfim. Da chuva. Cara, só sei que tava, 20 e poucos minutos de jogo, tava 4-0 pra Portuguesa. Aí eu olhei pro meu pai, pô, eu era um moleque, né, pô? Eu olhei pro meu pai e falei, ô pai, vamos embora. Aí ele olhou pra mim e falou, se quiser a porta é ali, ó, tá? Pode ir, ó. E aí o Dodô jogava no São Paulo, ele tinha, 2 jogos antes, alguém tinha agredido o Dodô, um torcedor tinha batido no Dodô. São Paulo tava numa fase ótima, né? Deu pra perceber nessa época. E o pai do Dodô tava 2 fileiras pra baixo da gente, assim, né? Aí o Dodô faz uma cagada lá, e o torcedor tem que bater na cara desse Dodô todo jogo. Aí o pai do Dodô deu até uma encolhida no banco, assim, ó, pra ninguém ver ele lá. Cara, mas eu achava que já tinha 4-0, tava pouco, aí o cara vai e me mete um gol do meio de campo. Meu Deus do céu, esse dia foi uma tragédia, cara. E a torcida do São Paulo começou a virar as costas pro jogo, né? Foi isso mesmo. Também não é pra menos também, né? Olha, mas eu prefiro aquela época do que essa época que nós estamos vivendo agora. Nossa senhora. Porra. Sem dúvida. É isso que eu ia falar. Depois desse episódio aí, você, o Rafa e o Caio devem rever aí o amor pelo São Paulo, viu? Que já tá desistindo de acompanhar o time, tem que firmar nesses caras aí, pô. Então, a gente tem 2 paulistas, pelo menos, esse ano aí, 98, né? Eles ganharam da gente na final, né?
Então, mas a gente tem que se espelhar nesse amor que a gente tem que a gente tá vendo do Maurício e do Gabriel pela Portuguesa, porque, querendo ou não querendo roubar o quadro do Caio, pelo amor de Deus, mas assim, querendo ou não, São Paulo tá indo para uma fase que eu não consigo imaginar que o meu time iria para uma fase dessa, mas o programa não é de São Paulo, gente, pelo amor de Deus. Só quem passou pela Série B sabe. É isso que eu tenho a dizer. Bom, e dessa questão aí dos anos 90, eu não posso falar tanta coisa, né? Nasci no finalzinho, o que eu sei é mais por YouTube, etc. Só que vocês estavam falando do Castrilli, o Castrilli é lembrado pra caralho hoje em dia ainda, que acho que foi ano passado, foi aniversário dele, os caras descolou, vixe. Foi todo mundo no Facebook dele lá, mano, xingar com as palavras mais bonitas possível ali pra ele. Pô, anota o dia aí, vamos fazer homenagem pro Castilho aqui no Barba, Cabelo e Bola todo ano, vamos atrás. Boa, Gabriel, nós vamos atrás do ano de nascimento, do dia de nascimento do Castrilli pra gente lembrar dele aqui no Barba, Cabelo e Bola. Isso aí, fechou. Isso aí não vai esquecer nunca. Nosso protesto pacífico. Mas, ó, lembrando que na final, o São Paulo foi campeão e a torcida do São Paulo gritava Lusa. Nunca esqueço isso, cara, nessa final, porque realmente foi operado. Eu já falei essa história umas 17 vezes, o Nil não me aguenta mais ouvir essa história no podcast. Ô, Caio, 22 de maio, hein? Anota aí. 22 de maio? Fechou. Boa. Aí. É isso aí, galera. Agora, nessa rodada aí de perguntas, vem para mim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre um dos momentos mais, assim, brilhantes da Portuguesa, o que pode ser considerado o último suspiro de glória, né? Nosso roteirista colocou essa frase, último suspiro... De nada, hein? De nada, né? Último suspiro de glória da Portuguesa, que é a Barcelusa, a época... Enfim, vocês explicam bem melhor isso. Mas só para eu falar, eu vou fazer outra homenagem aqui, já que eu usei o último suspiro de glória no roteiro, vou fazer uma homenagem aqui para o Gil Gomes, hein? Dramático também. Com certeza. E outro torcedor da Portuguesa histórico aí. Fanático isso aí também. Esse é fanático. Uma vez eu sentei do lado dele, do Gil Gomes, e ele falava daquele jeito. Esta lusa não vai. Eu falei, meu Deus, o cara fala assim. Eu pensei que era um personagem, cara, mas ele falava daquele jeito. Imagina a pessoa falando assim todo o tempo da vida, né? Não, você imaginou? Não, é verdade. Só faltava ele falar assim, vai, mas vai mesmo. Eu falei, pô, ele vai mandar o time atacar o jogo inteiro, cara. Mas não, o cara era boa gente pra caramba. Mas a Barcelusa, o Gabriel curtiu, né, Barcelusa? Então, acho que na Barcelusa foi quando começou o meu fanatismo mesmo pela Portuguesa, né? Em 2011, o meu pai ele estava na diretoria de futebol da Portuguesa, então eu tinha ali meus 12 anos e nessa época eu ainda não era tão envolvido na Leões e, tipo, tinha jogos aí que, por exemplo, Duque de Caxias, que a gente foi jogar lá no Rio de Janeiro, eu fui no ônibus com os jogadores, fui do lado do Luiz Ricardo, conversando com o Edno, entendeu? Então, para um moleque de 12 anos, aquilo ali, velho, se não virasse fanático, mano, também nada mais viraria. Mas, enfim, e esse ano foi mágico, velho. Esse ano aí, sem sombra de dúvida, foi um ano que eu nunca vou esquecer. Todo jogo que a gente ia, era mais felicidade, velho, era... só festa no Canindé. Foi um ano bem marcante aí pra gente, velho. Bacana. Então, e assim, a Barcelusa foi o ano que eu tinha feito o pay-per-view. Eu fui muito poucos jogos, cara, e me arrependo até hoje. Mas tudo bem. E a gente foi campeão 4 rodadas antes de acabar o campeonato. E a gente ficou 21 jogos invicto, cara. 21 jogos. É mais que um turno. Porque se eu não me engano, eram 20 times, sei lá. Isso, foram 3 derrotas no campeonato inteiro. No campeonato inteiro, cara. E a gente, assim, foi a campanha, a gente só perdia para a campanha do Corinthians em 85, em 2008, desculpa. Em 2008, que eles fizeram 85 pontos, nós fizemos 81 pontos naquele ano. E fizemos um ataque com 82 gols e tomamos só 38 gols. Era perfeito aquele time, cara. E os nossos artilheiros foram o Ananias e o Edno, 13 gols cada um naquele ano, cara. O saudoso Ananias. Como jogava a bola aquele. Aniesta, né? Você vai falar do cara que fez o gol no Allianz, eu ia fazer homenagem ao goleiro da Barcelusa, né? Que é o goleiro hoje do Palmeiras, né? O Everton. Everton. Revelado o Corinthians.
Tudo bem, mas ele fez sucesso na Portuguesa. Pô, ninguém perguntou nada, cara. O Nil, ele surge do nada, ele fica um Nascido tempinho no calado, Acre, surge né? do nada, Beleza, fala um nascido negócio. no Acre. Nasceu no Acre. Ele carrega a bandeira do Acre. Torce por conta do Magic, Verdade. ele não soltou essa ainda hoje. Calma, o programa não acabou. E o jogo do Lakers está acontecendo, ele vai soltar algum gancho para falar do Magic. Fica tranquilo. Mas o Everton, ó, ele recebendo a medalha de ouro na Olimpíada e embrulhado na camisa do Acre. O mundo inteiro viu a camisa do Acre, não, a bandeira do Acre. Ninguém sabe nem onde fica o Acre. Mas o Acre existe, gente. Já foi território quando eu estudava. Hoje é um estado. Boa. Mas foi inesquecível. Aquele time é inesquecível, não tem muito o que falar, cara. Era assim. E logo na. Desculpa interromper aí, Não, fala, Gabriel. mas logo na sequência, né? No primeiro jogo de 2012 foi Português e Corinthians no Pacaembu, né? Que a gente disputou a Taça Sócrates, que o Sócrates Isso. tinha acabado de falecer. A gente ganhamos o jogo, né? Que era o campeão da Série A contra o campeão da Série B. Isso. E vocês só. Acho que vocês não devem saber disso, mas a gente tem uma brincadeira lá na torcida que muita gente fala que a zica mesmo da Portuguesa foi essa taça do Sócrates aí, que quando foi pro Canindé. Não, velho, porque é impressionante. A gente fez essa campanha no Brasileiro de 2011. E no Paulista de 2012 a gente caiu pra 2, velho. Era algo surreal, velho, pra Nossa, gente. Não, Ninguém aí os caras acreditava. colocam a culpa na taça do Sócrates, cara. O Corinthians está sempre associado à desgraça. Essa é a verdade. Eu gostei dessas aspas, eu vou colocar entre aspas em algum lugar. Ô, Gabriel, mas isso daí, fazendo analogia ao São Paulo, é aquela história que falaram que o São Paulo ganhou a Sul-Americana, né? Que o time do Tigres não voltou pro segundo tempo. Aí falaram que essa zica só vai acabar a hora que o Tigres voltar pro segundo tempo, né? Pode cara? crer, pode crer. Se precisar, eu freto o avião pro Tigres voltar, cara. Não dá, pelo amor de Deus. Praga. Se precisar, a gente faz isso, cara. Eu só queria. Só não pode falar lá no Canindé que tem que tirar o Tigres do vestiário, que os caras vão achar que, pô, tem elefante, tem o trator, eles vão achar que tem uma porra de um tigre lá, né? Eu queria ouvir essa história do trator, cara. Eu vou falar pra vocês. Eu quero ouvir. Não, assim, na época falaram muito e disseram que era para prejudicar a imagem, associar que português era associado com cara burro, né? Mas diz que é lenda isso daí. E ainda mais que falava assim, para tirar o que fizeram para tirar o trator? Arrebentou a parede. Meu, era mais fácil desmontar o trator do que quebrar o vestiário do estádio. Mas isso é mentira. A lenda diz que eu nunca fui atrás, que eu não vou me preocupar com esses detalhes. Mas a Não foi atrás, enchente é verdade, hein? isso daí. Mas a enchente que deu no estádio na inauguração, no jogo contra o Benfica, o jogo acabou aos 33 do segundo tempo, porque choveu pra cacete. Tinha água pelo joelho dos jogadores, porque a drenagem não funcionou. Aí depois que passou o jogo, foram verificar no dia seguinte, a drenagem antigamente eram uns canos chamados manilhas, cheios de furinho, que ficava embaixo do gramado, e dizem que alguns operários, a maioria corintianos, puseram os buracos ao contrário, então a água não escoava. Então, por isso que encheu o estádio. Por isso O melhor é o parente. parênteses. A maioria A maioria corintianos. Não, foi o que me falaram, gente. Com certeza eles fizeram a arquibancada do Morumbi também, né? Porque quem nunca viu aquela arquibancada exato. do Morumbi, né? Toda lagada. Piscina semiolímpica lá. Exatamente. A gente era feliz naquela época, agora já acabou a piscina, agora não tem mais. Então volta a alagar o Morumbi, porque... Pelo amor de Deus, vamos voltar a alagar o Morumbi. Vocês viram que eu tô um pouco revoltado, né, hoje, assim, pra falar disso. recente ainda, Mas né? por Pra quem que não será, sabe, a gente tava né? gravando Por que um será? dia depois da eliminação, não tem como você não Eu estar tô feliz. triste. Eu tô felizão aqui. Mas ó, a gente tava falando da Barcelusa, enquanto vocês falavam, eu recorri aqui ao pai Google. A escalação do time titular da Barcelusa é o Everton, Luiz Ricardo, né, que depois chegou a jogar no São Paulo. Chegou a vestir a camisa do São Paulo, né? Jogou porra nenhuma no São Paulo. Jogou no Botafogo. Acho que ele tá no Botafogo. Tá no não, ele Botafogo agora. tá no Botafogo. Água Santa, não foi? Não foi pro Água Santa depois? Verdade. Tá certo, ele foi pra Água Santa. Nossa, tá bacana a carreira do Luiz Ricardo. Aí a zaga era o Rogério e o Matheus. O Matheus era um compridão, né, pai? Careca, Isso. né? Jogava bem pra Pra você ter caramba. uma ideia, os dois eram canhotos, mas fizeram eles jogar um na direita, outro na esquerda e deu certo.
Tinha Mas, ô Caio, você tem que falar a escalação como se fosse o time da Barcelusa mesmo. Tipo, o Everton Valdez, não é assim? A escalação assim. Então tá. Luiz Ricardo Alves, né? O Matheus Puyol, né? Na zaga. Bom, mas aí, Marcelo Cordeiro na lateral esquerda. Aí, ó, a volância ali era embaçada, hein? Ferdinando, Guilherme, Marco Antônio e Henrique, hein, cara? Meio campo bom mesmo. E o ataque eram os dois artilheiros do time, Ananias e Edno, né, cara? O Boquita no Messi. Leoned no Messi, por favor. Boquita era reserva. Reserva, né? E o Jorginho, né, que era o técnico, o Luiz Ricardo, que eu comentei como na lateral direita, ele, na verdade, veio para a Portuguesa como atacante, né? Ele foi revelado na Ponte, né? E o Jorginho fez ele jogar de lateral, né, cara? E ele jogou pra caramba, né? Ele dava umas arrancadas, velho, fazia umas jogadas individuais nervoso. Ele era meio que ponta direita, né? Parecia. Tinha uma característica meio de ponta também. Ele fez uns 3 gols igualzinho. Ele arrancava como ala, meu. Quando você via, ele pintava, porque ele tinha a facilidade do atacante. E marcar também. Ele aprendeu a marcar, mas protegia. Ferdinando protegia a subida dele, cara. E ele ia lá parar dentro do gol, cara. Eu punha a bola na cabeça do Edno. O Ananias fez gol de cabeça com 1,5 m, cara. Tava tudo certo aquele ano, cara. Aquele ano foi... Rosa o Ananias, né? Que infelizmente faleceu naquele acidente da Chapecoense. Cara. Craque, né, cara? Craque era muito craque mesmo. Eu queria voltar enfim, falando desse acervo grande aí do Maurício, eu queria voltar naquele assunto do episódio anterior, do elefante, porque ficou muito na minha cabeça isso. Eu queria saber se existem imagens registradas aí nesse acervo monstruoso de Maurício Paulino. Eu quero imagens. Não tenho, cara, não tenho. Se eu tivesse um celular, como eu ia desmaiar de qualquer jeito de ver o elefante, eu não ia ter imagens do mesmo jeito, cara. Mas não tem. Eu acho que deve ter. A Gazeta Esportiva pode ter, porque... eu já vi foto, já. Então, se o Gabriel viu, então tem, porque... Se tá na internet, é verdade. Precisamos dessa foto para divulgar o episódio, cara. Com certeza. Mas, Maurício, o que mais você tem, assim, de acervo, de coisa impressa, né? Além de, sei lá, ingresso de jogo, que deve ter bastante. Tenho. Então, eu tenho ingresso de jogo, eu tenho essas anotações que eu faço desde 71, anotações assim, né? Detalhe, eu ponho data do jogo, que campeonato era, onde era o jogo, o adversário, quem fez o gol da Portuguesa do adversário, eu tô cagando, quem fez o gol não interessa. E depois, no fim do ano, eu faço a estatística, número de jogos, vitórias, empate e derrota, e os artilheiros em ordem de grandeza, quem faz gol. E tenho vários recortes especiais, infelizmente, como não são tantos títulos, tantas... E tem, inclusive, uns de rebaixamentos que eu guardei para falei, bom, quando subir eu vou rasgar por fogo nessa porra toda. Mas ainda tá guardada, porque eu não consegui, né? Foi cada vez mais para baixo, né? Aliás, você vê umas 2 vezes que se diz que o fundo do poço não tem mais, mas 2 vezes no Paulista nós escapamos por 1 ou 2 pontos de cair para a Série A3. Que aí eu acho que ia ser a Padical, né? Que depois da A3 só vem a B, que é a 4ª divisão, né? Nessa gestão do Alexandre aí, né? Esses últimos anos aí. Do pé torto, como eu chamo ele. Carinhosamente. É um ótimo apelido. Não, pra você ter uma ideia, quando eu acompanhava, o repórter de campo das equipes que acompanhava a Portuguesa, que era a equipe líder, que já nem existe mais, ele conseguiu até acabar com tudo, era o pai dele. A rádio do pai, o Armando de Barros. O Armandinho era 1,40 m de tamanho, gordinho. E eu tenho até nas minhas anotações quando ele morreu, que foi bem triste. E eu preferi o Alexandre como repórter de campo, e depois ficou uma baixaria, né? Ele como presidente, o irmão dele, que parece que tem negócios lá em Manaus, o Luciano Azevedo, vinha fazer cobertura, porque ninguém queria ser repórter da equipe líder. Tanto é que deu aquela briga com o Perninha, com o Paulo Sodato. Perninha porque ele tem uma perna só, viu, gente? O Paulo Sodato, que narrou chorando, ele tem uma perna só, por isso que a gente chama ele de Perninha carinhosamente. E depois debandou todo mundo. Imagina, ele perdeu o quintal, um puta de um comentarista, um senhor de respeito, um cara que tem um acervo gigantesco. Aquele sim tem um acervo. O meu são anotações, gente. Não é um acervo, são anotações. Mas é isso aí, não tem muita coisa não, viu, Rafa? É mais anotação mesmo.
e como eu sou uma pessoa que eu gosto de matemática, eu sou uma pessoa que gosta de estatística, essas coisas. E tá em livros de ata. Eu não consegui passar nem pro computador, nem pro pendrive, porque eu não confio nessas coisas. De repente, pipa, eu perco tudo. Isso com certeza é muito mais confiável do que o Wikipédia, onde muita gente olha as estatísticas hoje em dia. É verdade. Ô, E tá Rafa, no meu testamento que vai ficar pro Caio tudo isso, nem que seja tá. Eu achei que você dá pro Gabriel. Aí eu já ia ficar assim, com ciúme aqui, pô. Eu ia perder essa porra já. Se quiser, eu faço o Xerox, viu, Gabriel? Eu aceito, viu, mano? Eu aceito. Pra mim tá de bom tamanho já. Valeu, mas, ó, te falo, sabe o que é legal? E os jogos que ele coloca do lado, assim, um asterisco que ele tava no jogo, assim. Cara, vale a pena, assim. Essas anotações dele são demais. Hoje em dia, eu acho que você tem que, inclusive, brigar para ir numa papelaria para encontrar livros ATA hoje, mas ele cata esses livros aí e é tudo na mão mesmo, o local, a data... É demais, cara. Não, e assim, gente, eu tinha um colega na escola, eu vou falar do meu tempo, que era ginásio e colegial. Ele fazia esse tipo de anotação, ele era São Paulino. Ele fazia para São Paulo. E ele fazia para ele, que ele jogava bola, quantos gols ele fazia. Acho que ele queria chegar nos 1000 gols, né? Nem tinha essa época os 1000 gols. Mas ele... Aí eu falei, porra, o que você tá fazendo? O apelido dele era Fifo. Falei, Fifo, o que você tá fazendo? Não, que eu anoto, não sei o quê. Ah, legal. Aí comecei. Só que ele era São Paulo. Eu, para você ter uma ideia, começo de ano antigamente, nos idos dos anos 70, os clubes excursionavam pela Europa. Foi quando a gente tentou a 4ª fita azul e a gente não conseguiu. Que o Caio não aguenta mais falar nessa fita azul, que ele nunca entendia muito bem, mas eu expliquei. Explica aí pra galera a fita azul, pai. É legal essa história. Não, a fita azul é assim, antigamente você fazia, se você ficasse 15 jogos invictos em jogos internacionais, você ganhava, era um negócio referendado, não sei se era a FIFA na época que chamava, você ganhava um troféu. Tem outros clubes brasileiros que tem isso, não a Tri só nós. E assim, a gente jogava com o Fenerbahçe, jogava, por exemplo, na Turquia, até o maestro o Martins falou que ele vai na Turquia, os caras conheciam mais a Portuguesa quando ele era moleque do que o próprio Santos, antes do Pelé, né? E então é isso daí. A cada 15 jogos invictos no exterior, ganhava uma fita, chamava fita azul. Também não sei muito a história do porquê que chamava isso. Mas, então a gente... essas invencibilidades que a gente tinha, era uma coisa que era muito marcante e que muita coisa tem nas minhas anotações. Infelizmente, ultimamente, assim, eram diversos jogos. Hoje em dia a gente joga 30 jogos por ano, porque só tem uma divisão para jogar, depois a Copa Paulista para ver se consegue uma vaga. E então o ano acaba muito cedo para a Portuguesa hoje. Gabriel, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o Palmeiras fosse trifita azul, você acha que eles iam considerar isso mundial, cara? Eu não tenho a mínima dúvida disso, velho. Com certeza, mano. Ia pôr uma estrelinha azul, assim, né, no símbolo, né, cara? Mas isso é um bom argumento pra nós também, cara. E, pô, se os caras consideram os campeonatos brasileiros de fax aí, cara, né, não vai considerar a fita azul? Não, mas é importante a gente falar para os amigos corintianos, né, que não tem muita experiência com torneios internacionais, o que é a fita azul, né? Porque, tadinhos, né? Chegar a 15 jogos internacionais, eles não têm na história, né? Isso. Ele tá afiado hoje, né? Respeito o bimundial. Cara, o Prestes tá pistola hoje, né, cara? Tô, cara. A semana toda. Ainda bem que o cara não é... porque assinou o serviço de streaming para assistir o jogo de ontem. Cara, a minha maior raiva é isso. Eu assinei o negócio ontem. Puta, que merda, hein, velho? Que dinheiro mal gasto da porra, velho. Ô, Copres, esse dinheiro só não foi mal gasto que do torcedor que pediu pra colocar a foto no estádio do Morumbi e aí teve que assistir o Corinthians classificar lá, né? Não, esse dinheiro foi muito mal gasto. Esse dinheiro... Cara, e o pior é do São Paulo. O pior é eu ouvir o áudio da galera falando que o marketing do São Paulo não sabia que ia ter um jogo do Corinthians hoje. Você me desculpa, cara. É um amadorismo que não dá pra conceber, cara. Mas só pra, né, voltar nessa pesquisa um pouquinho sobre a luz e tal, eu queria só saber se é verdade isso que eu encontrei na internet, que em 1975 Maradona foi oferecido pra Portuguesa por $500 mil. É verdade isso mesmo?
Não, isso correu, né, meu? Correu, mas é uma notícia que foi aparecer em meio de uma crise, o Maradona nem jogava mais bola, mas dizem que é verdade. Tem muito disso, né, cara? Já ouvi falar também nisso aí, já. Muito cara que foi craque, viu? Ele foi fez peneira na Portuguesa, passou, disse que lá não foi aprovado, aí vai ser pentacampeão pela seleção brasileira. Então tem muita história, isso é muito folclore às vezes também, né, cara? Ia ficar na sombra do Denner, a né? famosa fake news dos anos 70. Não, assim, depois de um episódio desse, é virar pro Maradona e falar, jogou onde, né, meu filho? Você jogou onde? Exato. Não tem milhão pra jogar na Portuguesa, velho. Depois outra história que a gente ouviu esses episódios, esquece, Maradona é menor que Portuguesa. Não sei vocês, mas Portuguesa é maior que o Napoli, hein? Não sei. Eu acho. Sim. Tranquilamente. E que a Lazio, né, que a gente ficou sabendo hoje, que também perdeu pra Portuguesa. Perdeu a Portuguesa. Não, Atlético de Madrid perdeu também, hein? É verdade. Nessa época Copres. Chupa, Copres. É torcedor do Atlético de Madrid, viu, Gabriel? Não tinha o Morata, mas perdeu. O bolinho de bacalhau é maior que a pizza, né? Chupa Napoli, né? Isso aí. Mas, pai, eu tava lembrando aqui outra coisa também, que temos 3 São Paulinos aqui no grupo, né? E aí a história do goleiro artilheiro e tudo mais e tal. A Portuguesa teve um goleiro artilheiro também, né? Portuguesa, aí o Nil vai falar, revelado no Corinthians. Ele vai acordar e falar isso, né? Orlando Magic. Ele fala alguma coisa do Corinthians. Pode falar, pode falar. É o Thiago, né? Inclusive, nesse jogo contra o... Maurício, fala aí pra gente. Não, disseram que ele jogava num terrão na Marginal, eu não sei onde era, pô. Não me falaram o nome do clube. Pô, Nil, não sei onde que é, quer dizer, você me era o Flamenguinho ali da Vila Maria, não era não? Então, tem o Flamenguinho ali na ponte que vai pra Dutra, tinha um campão ali do Flamenguinho, perto da FEBEM que fechou. Mas beleza, é do Corinthians, sim. Mas vocês não aproveitaram as de vocês, cara. O Boquita jogou pra cacete na Portuguesa também, cara. Vocês não quiseram o cara. O Corinthians sabia andar, o Boquita, desculpa. É. O Corinthians, o Boquita não sabia andar. Tudo bem. Então nós ensinamos ele a andar. Vocês não ensinaram o cara a andar, pô. A gente ensinou ele a andar. Ele andou. Então, mas nesse jogo do Sport, que a gente quase caiu pra C, tava 2-1 pros caras. Teve uma falta do lado direito, perto da meia-lua. O Thiago foi lá e deixaram ele cobrar. E o goleiro do Sport já era o Magrão. E bateu no travessão a bola. É verdade, pai, bem lembrado. E aí empatar com um gol de goleiro. Aí foi até bom, que eu não sei se a gente ia ficar tão eufórico, capaz de não ter virado o jogo, né? mas aí depois teve um ano que ele fez 13 gols num ano. E um dos gols que eu mais vibrei foi contra o Gama, Série B, no Canindé. Foi 1-0 para a Portuguesa e o goleiro do Gama era o Darley. Nossa, delícia. Ele deu uma paradinha, o Darley quase foi parar na churrascaria, foi naquele gol da Marginal. Ele caiu para um lado, que dava a época podia dar paradinha. Ele deu uma paradinha, o Darley despencou, ele rolou, a bola entrou rolando no meio do gol. O Darley saiu correndo atrás do Thiago, empurrando, pedindo respeito. Respeito o quê, cara? Que respeito o cacete. Isso é um mau caráter do caramba. O Darley pediu respeito. Um dos goleiros mais mau caráter da história. Então. E por isso mesmo, né, meu? É linguiça mordendo o cachorro, né, cara? O cara pedir respeito. E graças a Deus que é um maior pé d'água, porque o Gama foi pra cima da gente, e aí ninguém mais conseguia enxergar a bola, inclusive a torcida. Aí foi 1-0 e ganhamos o jogo, cara. Histórias positivas no Canindé, hein? Meu Deus. Pô. A gente falou no primeiro episódio de caras que passaram pela Portuguesa e que às vezes ninguém lembra. Acabei de lembrar mais um agora, o Dida, né, cara? Dida foi goleiro da Lusa, né, cara? E jogou bem, né? A Portuguesa tirou ele do futebol de praia lá em Milão. A gente ressuscitou, cara. Ele trocou Milão pelo Paris, cara. Você tá achando que... É isso daí, O cara era bom. Então, eu tenho rapidinho, eu tava no Corinthians e Portuguesa, no Canindé, e lógico, para variar, né? A torcida da Portuguesa ficou na grade da numerada, só aquele pedacinho, o resto era tudo corintiano. Eu tava com você nesse jogo, hein? E aí a gente ficou, acho que na numerada, eu acho. E no intervalo, 1-0 pro Corinthians, passou uma torcedora na arquibancada e começou, seus portugueses, seus de burro, não sei o que lá, e
e desceu uma mulher para tirar satisfação com ela, cara. Aí ela vai, não sei o quê, aquela xingação total e foi embora. Aí nós viramos o jogo, ganhamos 2-1 e essa mulher se descuidou na arquibancada e passou cabisbaixa na grade. A mulher que ela ofendeu, catou ela pelo pescoço, batia ela na grade assim, fala agora! E não tava com a camisa dos Leões, não, viu, Gabriel? Ela tava apaisando, né? Mas eu vi aquela mulher, a cara da mulher ficou listrada, de tanto que ela bateu com a cabeça dela na grade, assim. E a torcida do Corinthians soltava fogos em cima da torcida da Portuguesa. Eu tava com você nesse jogo, pô. A Portuguesa ganhou no finalzinho. Então é isso, gente. Acho que um momento histórico, né? E aí a gente falando por toda essa família BCB aqui, a gente agradece a participação de 2 torcedores de 2 gerações, mas que a paixão, né, ela ultrapassa gerações, desculpa o clichê, mas é verdade, e tá aqui a prova disso, né? A gente tem 40 anos de diferença e a paixão é a mesma, né? E aí, não só falando pela família BCB, mas falando aí particularmente por mim, né? Eu acho que é um privilégio, né? Eu primeiro vinha sonhando com fazer os episódios das narrações históricas. Fizemos isso nos últimos episódios. E o meu outro sonho era poder fazer um programa do centenário da Portuguesa e ter aqui ao meu lado virtualmente, né, graças a essa fase que a gente vem vivendo, tá aqui com meu pai para poder contar essas histórias. Então, agradecer, queria deixar aqui um grande abraço para vocês e, obviamente, agora deixar a palavra final aí para os nossos convidados, agradecer o Kopreski, agradecer o Nil, agradecer o Gui e agradecer o Rafa por esse momento que a gente está proporcionando para quem está ouvindo e agradecer também o que vocês estão proporcionando para mim, porque para mim é uma honra aqui poder fazer esse episódio. O Kopreski está com o dedinho levantado lá, fala aí, Kopreski. Ô, Caio, não, isso eu queria falar, né, que como o centenário da Lusa, né, o aniversário da Lusa é bem próximo do Dia dos Pais, nada mais justo do que uma puta homenagem pro teu pai, que a gente considera pra caramba aqui no podcast. Um prazer enorme nosso e obrigado mesmo por todos os ensinamentos, por toda essa história linda que a gente pôde conviver hoje. Não, eu que agradeço, gente. Eu acho que foi muito bacana. Sabe que eu sou fã de vocês todos e sempre acompanho. O Caio me encaminha sempre, eu acompanho. Como eu tenho uma pequena de 6 anos aqui em casa, eu espero todo mundo ir dormir, aí fico até 00:30, 1h escutando. Assim como ontem, fiquei até 1h da manhã terminando de aprontar o material, ainda passei a gravação lá da área de serviço. Mas eu agradeço a vocês todos. Foi bom conhecer o Gabriel. Qualquer dia, quando acabar essa pandemia, a gente se encontra no estádio. Eu vou te procurar lá nos Leões. E, inclusive, no colégio da minha filha, tem o Luizinho, que tem... o Luizinho Carequinha, né? Muito boa gente. É do mesmo... Hoje, o filho dele participou com a minha filha no online da escola, o Luca. E o Luizinho totalmente louco também, mas muito boa gente. A gente se encontra na festa de aniversário, toma uma breja junto. Mas é bacana, agradeço a galera toda, meninos, né? Aos meninos, eu tenho que falar meninos, porque eu podia ser pai de vocês todos, né? E obrigado pela homenagem que vocês fizeram ao meu clube de coração. E o Bruno lembrou bem agora da homenagem do aniversário próximo ao Dia dos Pais. Eu já agradeço antecipado o presente para todo mundo, tá? Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Bom, rapaziada, queria também deixar meu agradecimento aqui pela oportunidade de poder trocar essa ideia com vocês, agradecer principalmente ao Gui por ter lembrado de mim e ter me chamado para participar, agradecer também por dar esse espaço para a Lusa, né, mano, uma coisa que a torcida da Portuguesa nesses últimos anos passa a ser até meio carente, que é num espaço a Portuguesa tem um espaço na mídia, né? E agradeço vocês pela importância, pelo carinho também que vocês têm com a Portuguesa. Agradeço bastante o Maurício também, que hoje, nessas 2 horas aí, nesses 2 programas aqui nesses 2 episódios, eu também tive a oportunidade de aprender bastante coisa sobre a Portuguesa que eu não sabia, que acabei conhecendo por causa dele. E essa era talvez a real intenção, né, dessa questão desses 40 anos de diferença entre eu e ele, esses fatos históricos que ele passou pra gente aqui é muito importante. Eu agradeço bastante, viu, rapaziada? Obrigadão mesmo. É falar que a régua do nosso programa só tá subindo, né?
Cada episódio a subindo. gente tá fazendo mais legal ainda, cara. Você é louco. Tá arrepiado aí com todas as histórias aí. E agora eu vou ser obrigado, né? Acabar a pandemia, eu vou ter que ir no jogo da Portuguesa, né? Isso é verdade. Vamos Tá convidado, cara. Vamos marcar de todo Fazer mundo, um sim. tour no Paris. Bora. Fazer um Instagram especial aí da Portuguesa, a gente acompanhando os jogos. Vamos ver. Se Deus quiser, vamos estar na 1 já, hein? Olha lá. Cara. Se Tomara. Deus quiser. Tomara. E todo mundo leva capa de chuva, costuma chover lá, hein? Com certeza, cara. Boa. Então é isso, gente. Nos vemos em breve aí nos nossos próximos programas. Continue acompanhando a gente. Nos segue nas redes sociais, Instagram, Barba, Cabelo e Bola. E, para finalizar, deixar uma última homenagem a um outro torcedor da Portuguesa. Torcedor esse que compôs o hino da Portuguesa. E eu vou finalizar aqui com o último verso do hino da Portuguesa, que conversa muito com o que a gente espera para os próximos 100 anos na Lusa. Vitória é a certeza da tua força e tradição. Em campo, a Portuguesa. Para nós, é sempre um time campeão. Muito obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Vitória é a certeza da tua força e tradição.